vou deixar ela online, tá bom? Comecei a gravar. E aí eu vou colocar online para vocês a gravação. E aí, pessoal? Digam para mim, alguma dúvida da aula? Do que vocês viram o vídeo? Então, a ideia dessa aula, na verdade, é dar para vocês um background, uma ideia do conceito da origem da variabilidade, que fala sobre uma força evolutiva, que é a mutação. Como eu disse para vocês no início da aula, existem 4 forças evolutivas diferentes, né? Seleção natural, mutação, migração e deriva gênica. A gente vai ter uma aula depois do feriado de deriva gênica. Mas a ideia é que as populações, elas não evoluem, a não ser que algum dos pressupostos do equilíbrio da Reverso sejam quebrados. Lembra dos pressupostos? A gente fala, se não há mutação, que é uma das forças, se não há migração, que é a outra força, se não há seleção natural, que é a outra força, se o tamanho da população é infinito. Então, vocês vão ver que quando o tamanho da população ele não é infinito, ou então ele é pequeno, ou ele não é grande o suficiente para ser considerado infinito, a gente tem alterações nas frequências alélicas por efeitos estocásticos. Isso significa por efeitos aleatórios, simplesmente que você, porque o tamanho da população é pequeno, você pode ter isso reduzido. Mas vocês não precisam se importar com isso agora, que a gente vai ter uma aula toda sobre essa. E os outros pontos que a gente viu, que são, né, o casamento ser totalmente acaso aleatório. Isso pode alterar, mas isso a gente não considera uma força evolutiva. O que acontece é que é importante entender essas 4 forças evolutivas. As 2 únicas forças que são capazes de trazer, você pode mudar as frequências alélicas, tá? Que é o que a força evolutiva vai fazer. Mas as únicas 2 forças que são capazes de trazer variabilidade para a população, de fornecer variabilidade para essa população, são a migração e a mutação. A migração é meio óbvio, né, de entender, porque o que acontece? Você tem uma outra população com outros alelos, você pode trazer um alelo novo. E a mutação, ela também pode trazer um alelo novo para essa população. Tá certo? A seleção natural e a deriva gênica, elas são capazes de mudar as frequências alélicas, mas elas não conseguem trazer um novo alelo, tá certo? Para a população. Isso é importante. E aí, essa aula toda é tentando explicar qual é a origem dessa variabilidade, como que a mutação, então, pode trazer uma variabilidade, tá certo? Isso tudo envolve os processos de entender o que é a molécula de DNA, do que ela é feita e como essa variabilidade é exposta, e como essa variabilidade genética, que é a variabilidade da molécula de DNA, que então está baseada na variabilidade que você tem das 4 bases nitrogenadas ATGC, ela então acaba culminando na possibilidade, veja bem o que eu estou falando, da variabilidade fenotípica. Por quê? Porque a gente tem uma variabilidade genética, ou seja, a diferença, uma mutação em alguma dessas moléculas de DNA, e essa mutação, eu estou falando aqui de mutações pontuais, mais especificamente falando das 4 diferentes mutações pontuais que a gente chama de um só nucleotídeo sendo mutado. E aí essa variabilidade é capaz, então, porque ela pode chegar a essa mudança nesses nucleotídeos pode levar a mudança no quê? No aminoácido que vai ser codificado através do processo de tradução. Esse aminoácido sendo modificado, então a proteína pode se modificar e essa proteína que vai então conferir o fenótipo que a gente tem, porque as nossas células são feitas de proteínas e as nossas células têm outras moléculas, mas essas proteínas é que vão nos dar as características tanto enzimáticas, morfológicas, de comportamento e toda a variabilidade fenotípica. Aí essa variabilidade fenotípica é que pode ser afetada, pode ser selecionada ou não pela seleção natural.
Então, se essa variabilidade fenotípica, que foi causada por uma variabilidade genética, ela confere uma vantagem ou uma desvantagem do indivíduo em termos de reprodução ou de sobrevivência, ou sobrevivência, isso então vai permitir então a ação da seleção natural, tá? E como foi falado na aula também, nós temos não só a variabilidade da mutação de um nucleotídeo ou outro, mas também possibilidade de você ter mutações de pedaços de DNA, como uma deleção grande de um pedaço. Então, você tem lá o seu cromossomo, ele tem vários genes lá dentro, aí eu tenho a deleção. Isso gera uma alteração fenotípica. Ou eu tenho a duplicação de um cromossomo inteiro. Quem sabe me dá um exemplo de uma mutação que é uma duplicação de cromossomo inteiro? Alguém sabe alguma das famosas síndromes? Só fica difícil eu responder, porque eu não sei nem se vocês estão me ouvindo. Vocês não chegam a falar Professora, nada. você pode responder repetir a pergunta, por favor? Alguém sabe um fenótipo que é causado por a duplicação de um cromossomo inteiro no indivíduo humano? Poderia citar a síndrome de Klinefelter? A síndrome de Klinefelter, ela é o quê? Os indivíduos são XXY, certo? Então, ele tem um X a mais, isso é duplicação de cromossomo inteiro. Muito bem, nós temos a síndrome de Turner, que na verdade é a deleção de um cromossomo inteiro. Esse indivíduo só tem um X0, né? Nós temos também o caso da síndrome de Down, que é a duplicação, você ter um indivíduo com 3 em vez de 2 cromossomos 21. Nós temos outras síndromes, síndrome de Fatal, tem uma série de síndromes. Agora, existem síndromes, por exemplo, que não é a duplicação ou a falta de um cromossomo inteiro, mas ela é a duplicação de um pedaço de um cromossomo, não o cromossomo inteiro. Isso é conhecido, por exemplo, síndrome de Cris-de-Shah, síndrome de Prader-Willi, Angelman. Tem uma série de síndromes que a gente conhece. E também, agora, também tem casos de inversão cromossômica, como eu disse para vocês, de translocação cromossômica. Então, elas são mutações, né? Mas elas não são mutações de você ter uma mudança de nucleotídeo também, mas elas podem afetar o genótipo, o genótipo e afetar o fenótipo, porque muitas vezes quando você pode ter essas translocações e essas inversões, muitas vezes, quando você inverte a ordem, por exemplo, talvez os genes continuam ali, mas do ponto que você inverteu, você pode ter quebrado um gene e ele ficar rompido, tá certo? Assim como eu também falo na aula que, por exemplo, às vezes acontece a mudança de um nucleotídeo, mas ela pode não alterar o quê? A mudança do aminoácido codificado, são os que a gente chama das mutações sinônimas. Isso por quê? Porque o código genético ele é degenerado, então existem alguns aminoácidos codificados por vários códons, tá certo? E o processo em que, a gente tem processo em que essas mutações ocorrem, elas podem ser espontâneas ou induzidas. Quando a gente diz induzida, veja bem, parece que a gente está dizendo assim, eu vou mutar aqui especificamente, né? Num lugar. Não, induzidas, normalmente, o que a gente está falando, a não ser com experimentos genéticos, com nocautes específicos, mas, por exemplo, se você joga uma radiação, você está induzindo, que não é uma mutação que está acontecendo espontaneamente durante a replicação daquela célula, tá? Ou por ação de componentes que estão normalmente naquela célula. Você jogou uma radiação, você pode quebrar, então, a molécula de DNA, você pode ter uma série de fatores ali acontecendo. Mas essa radiação, ela não sabe exatamente onde ela vai mutar. Você joga a radiação e depois você seleciona os indivíduos que mutaram de uma maneira ou outra que você gostaria de ter. Assim como também, quando a gente tem agentes no nosso ambiente que geram mutações e que a gente não tem jeito de viver sem eles, por exemplo. Claro que você pode ir numa situação que pode te gerar mais mutação ou não, né? Que é tipo ser fumante ou coisas desse tipo. Mas você, por exemplo, tem simplesmente respirar pode gerar mutações na sua célula.
Por quê? Porque você, então, libera os radicais livres dessa oxidação, né, do oxigênio. Então, veja bem, existem vários tipos de mutações que podem acontecer. Você está com essas células todas do seu corpo expostas a mutações que podem acontecer, tanto de processos oxidativos, ou de ser fumante, ou de não sei o quê, quanto da própria maquinaria de replicação do DNA, que quando a sua célula está se multiplicando, ela pode errar. Isso é importante saber. A célula ela tem a DNA polimerase e ela pode errar. E ela não vê aonde ela está errando e ela não sabe. Não, eu vou errar nesse gene aqui de propósito. Não tem isso, tá certo? Então, ela pode errar. E existem vários mecanismos de reparo desse erro. Mas veja bem, esse erro, ele pode ser uma coisa que pode gerar uma mutação deletéria, uma mutação que vai romper um gene, que não vai fazer um gene funcionar, ou ele também, esse erro pode gerar uma mutação nova que seja adaptativa, tá certo? Então, a maquinaria de duplicação não sabe se ela está errando ou não. Agora, voltando ao importante, essa maquinaria que está replicando a célula, está replicando tanto a célula aqui do meu cérebro, quanto do meu corpo, quanto as minhas germinativas, que são as células que vão dar origem aos meus gametas. Veja bem, se acontece uma mutação dessas através da replicação ou de algum agente externo que eu use, nas minhas células que não são as minhas germinativas, que são as que vão causar a mutação no meu gameta, que são do meu gameta, vai me gerar uma mutação somática. Mas como isso não vai dar origem ao meu gameta, eu não passo para a próxima geração. Estão entendendo? Agora, essas mutações somáticas, que muitas vezes podem causar doenças, podem causar o câncer, certo? E as deficiências à medida. Então, por isso que à medida que a gente vai envelhecendo, mais chance a gente tem, por exemplo, de ser atingido por uma mutação dessas nas nossas células somáticas. E nas células germinativas também. Mas nas células somáticas, por quê? Porque as nossas células estão sempre se reproduzindo. A primeira vez que ela se reproduz, tem uma chance. A segunda tem outra, a segunda tem outra. Você vai acumulando essa chance e ao longo do tempo você pode ter, então, uma mutação numa célula que não vai ser reconhecida pelo seu sistema imune para ser morta por que a gente conhece o fenômeno de apoptose, e aí ela pode começar a se espalhar e se reproduzir e virar um câncer. Agora, para a gente que está estudando evolução, a gente está nem ligando para essas mutações somáticas, porque elas não vão dar origem a uma mutação que vai afetar a próxima geração. Tá? Então, essa variabilidade, a origem da virabilidade que vai afetar, que vai levar a uma mudança evolutiva, ela tem que acontecer nas células germinativas, naquelas que dão origem ao gameta, porque aí sim, o indivíduo que portar que vier da fecundação deste gameta, vai então portar esse novo variante, esse novo alelo, ok? Então, vejam bem, é importante entender dessa aula, primeiro, é muito importante a gente entender como, e por isso que eu gasto um tempo na aula explicando como essas mutações podem ocorrer, quais são os agentes que podem levar e a própria replicação. E é muito importante entender para a evolução que essas mutações que ocorrem, elas são aleatórias, elas acontecem de acordo com o erro que a DNA polimerase vai passando e pode errar na hora que ela coloca o nucleotídeo. Então, não existe nenhuma entidade que vai propositalmente colocar uma mutação aqui ou lá. Essas mutações surgem de formas aleatórias, tá certo? E como for, digo, mas não tem um erro ou a deficiência de um enzima. Pode ter o erro ou a deficiência de uma enzima. Mas veja bem, se eu tenho uma enzima que está deficiente, ela não consegue ver qual é o gene especificamente, porque o nosso genoma ele é como se fosse um mar cheio de genezinho assim, feito umas ilhas. Essa enzima ou o nutriente que faltar, que possa gerar esse tipo de mutação, ou seja, por exemplo, eu estou grávida e eu sou fumante. E aí eu posso, então, gerar, né? Antes de engravidar, posso gerar, por causa do meu cigarro, mutações. Posso. Tem uma chance de ter mais frequência de mutação. Mas eu não sei direcionar aonde.
Você está entendendo? Aonde essa mutação vai acontecer? Então, não existe não existe uma entidade ou alguma coisa que vá pensar, não, agora eu vou colocar essa mutação nesse gene aqui que eu quero mutar. Lembra da parte do experimento da bactéria que eu falei para vocês na aula, em que a gente pergunta, é um experimento muito bonito para mostrar assim, não é um ambiente que gera uma mutação, a mutação ela já existe. O ambiente diferente, que seria o ambiente do antibiótico, ele então seleciona uma variabilidade já existente. Então, é por isso, quando a gente fala em seleção natural, quando a gente está falando, todo mundo está tomando antibiótico. A gente, quando toma antibiótico, a gente está selecionando as bactérias existentes, né? Então, assim, é muito importante tomar um antibiótico até o fim para garantir que as bactérias não sobrevivam. Mas não tem tá? Mas pode haver um ambiente mais favorável. Um ambiente mais favorável a quê? O que você quer dizer? Pode haver um ambiente mais favorável. Então, quando uma mutação surge, não sei se é isso que você está perguntando, quando uma mutação surge, ela pode ser tanto deletéria quanto vantajosa. Tem um ambiente mais favorável ao processo de mutação. Claro, se você fuma o tempo todo, você tem um ambiente mais favorável ao processo de mutação. Mas eu não sei qual o gene que vai mutar. Então, isso é muito importante para a gente entender que evolução ela não tem propósito, tá entendendo? Acontecem as mutações aleatoriamente e os ambientes diferentes selecionam a variabilidade que tem mais vantagem. Então, não existe propósito, você está entendendo? Não existe uma entidade ou um design inteligente, alguma coisa que esteja, não, eu já previ que isso é mais fácil de adaptar a isso. Então, eu vou construir um material genético que seja mais fácil disso acontecer. Não, a mutação... Então, aí, no coronavírus, vamos pensar agora aqui no coronavírus. Existiam grupos de risco. Se esses grupos de riscos estão relacionados com o tipo de genótipo que a gente tem, seja porque o nosso genótipo é aquele que causa mais diabetes, tá certo? Ou seja, porque eles causam... não foi porque o coronavírus apareceu que ele foi lá e decidiu, então, dizer quais as mutações que já existiam na gente. É isso que eu estou querendo dizer. Não existe um propósito, né? O que acontece? O coronavírus, ele sofreu suas mutações também. E, em algum momento, eu não sei se vocês leram, tem um artigo na Nature muito interessante falando da origem do coronavírus. Então, eles mostram assim, que esses coronavírus, eles inicialmente são os vírus que passam de animal para animal, né? Então, acontece primeiro uma mutação, normalmente, primeiro uma mutação que faz o vírus conseguir passar de animal para humano. Isso não significa que o vírus vai conseguir passar de humano para humano. Então, só vai ter a transmissão de animal para humano. Como é que aconteceu? Aconteceu alguma mutação aleatória no vírus que permitiu com que ele tivesse a capacidade de se ligar, por exemplo, a um receptor de uma célula humana, porque antes ele não conseguia fazer isso. Então, deve ter surgido várias mutações que eram deletérias, que não funcionavam nenhuma. Aquela que conseguiu isso, rola uma vantagem. Aí deve ter acontecido uma outra mutação, sem propósito nenhum, que permitia ser passado de humano para humano. E aí sim ela começou a aparecer como uma epidemia e pandemia. Mas a mutação aconteceu antes, e nesse ambiente. Então, assim, o que se discute muito é que, com essa questão de cada vez mais a gente ter situações de populações que têm fome e que são muito grandes e que acabam comendo animais exóticos, ou então animais, né, numa situação especialmente que acontece no sul da China, eu até ouvi falar isso. Permite, então, que essa passagem de vírus... Tem um artigo que já estudava os outros coronavírus, que não era Covid-19, que falavam, quando teve a tal da SARS, que quando teve o outbreak disso, espalhado isso, assim, olha, isso é uma possibilidade, que daqui a pouco a gente vai ter outros vírus acontecendo isso também, né? E
esse trabalho é muito interessante, que saiu na Nature, que ele mostra que, na verdade, a adaptação, que a gente chama, que é exatamente essa capacidade do vírus, então, ter conseguido ligar a proteína ao receptor da célula humana, nem era a coisa engenhada da melhor maneira, porque já existem outros vírus com uma capacidade melhor do que essa, com uma estrutura de uma molécula que ia se ligar melhor. Então, com isso, eles provam que esse vírus ele não era produto de uma engenharia genética humana. Porque se fosse engenharia genética humana, eles teriam feito a engenharia de um vírus que já existe, que tem uma capacidade melhor. Então, eles mostram isso. É bem interessante. A gente vai falar sobre essas histórias da adaptação na aula de adaptação. Eu acho que é a próxima, não tenho certeza, mas eu acho que é a próxima. Tá? Então, quando a gente fala que a evolução não tem propósito, né, que a seleção natural não é uma entidade de propósito, é baseado nesses nossos conhecimentos sobre como o processo de origem e de variabilidade surge. Tá certo? Quando a gente entende como funciona a maquinaria de replicação, como ela está lendo ali uma fita de DNA, ela não faz a menor ideia dos genes que estão ali, e que ela erra aleatoriamente, isso já foi mostrado, a gente entende por que esse processo é um processo aleatório, e ali não tem propósito, não tem entidade, não tem nada disso. Mas, bom, vamos então, tem um exercício legal que eu passei para vocês, que na verdade, assim, era para a gente fazer em aula, é um exercício que... Vocês já chegaram a ler o exercício? Eu vou ler junto com vocês aqui, tá? A primeira parte que eu acho legal ler para contar para vocês a história de como funciona. Vamos ler junto. Aí vocês vão fazer um pouco sozinhos e depois a gente volta para conversar sobre eles. Então, a ideia do exercício, ele é o seguinte. É um caso de uma situação, de uma característica de um fenótipo, em que a gente, com essa característica, a gente então pode analisar um pouco o modo de herança e as bases moleculares de uma característica como a herança mendeliana, né? Que é uma herança que a gente conhece, desses do tipo azão-azim e tudo mais. Então, o que a gente vai estudar em humanos é a variabilidade de sentir o gosto amargo. Quem aqui... Deixa eu parar de compartilhar minha tela para eu tentar ver a cara de vocês. Quem aqui... Ah, não estou compartilhando aí. Quem aqui gosta de tomar um café sem açúcar? Eu gosto. Você gosta? Você é uma Bastante. pessoa... Bastante? Você é uma pessoa, por exemplo, que gosta de comer rúcula, que gosta de comer brócolis? Eu gosto mais de coisas mais amargas mesmo. Eu tenho percebido essa tendência. Cecília, você também, né? Tá certo? Então, assim, eu não estou dizendo que com certeza você é, mas vamos aqui falar sobre trabalho, sobre esse aqui, olha só. Entender a conexão entre os princípios da herança mendeliana e as variações alélicas decorrentes de polimorfismos de sítio únicos, né? Que eu falei para vocês que são chamados de SNPs, que é só um nucleotídeo que muda. No gene principal que influencia a sensibilidade do PTC. Então, a descoberta da variação da sensibilidade do gosto amargo. Deixa eu compartilhar minha tela, finalmente. Tá? Em 1931, eu vou aumentar aqui para vocês verem. Em 1931, um químico chamado Arthur Fox utilizava um produto químico em pó chamado feniletiocarbamina, que é o chamado PTC. Até que acidentalmente deixou um pouco do pó escapar. Fox e outros cientistas acabaram por ingerir um pouco do ar contendo PTC. Vocês já sentiram assim no ar uma coisa e acabam sentindo o gosto dela? Né? Porque, obviamente, você entra pelo ar, mas pode acabar aqui parando nas suas papilas gustativas.
O colega do Dr. Fox salientou o quão amargo era o pó. E o Fox ficou surpreso, pois apesar de estar muito mais próximo do produto, não sentiu nem gosto. Ambos experimentaram o pó novamente e, mais uma vez, Fox o descreveu como sem nenhum sabor, enquanto seu colega insistia que o pó era extremamente amargo. Fox distribuiu cristais de PTC aos seus amigos e familiares e perguntou se eles sentiam algum gosto. Algumas pessoas, como Fox, não sentiam gosto algum. Outras os descreviam como amargo. Estudos posteriores mostraram que a habilidade de sentir o gosto da PTC tinha um componente genético. As pessoas tinham a maior probabilidade de sentir o gosto do PTC se outros membros da família também sentiam. Hoje sabemos que a sensibilidade ao PTC é um exemplo de herança mendeliana clássica, de um gene só envolvido. A sensibilidade à PTC é controlada por um alelo dominante S-zão, que determina a sensibilidade ao PTC, e o alelo recessivo S-zinho, não sensível ao PTC. Então, a gente tem 3 tipos de genótipos. S-zão, 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 S-zinho, que ambos não sentem um gosto amargo, e os indivíduos que não sentem são S-zinho, S-zinho. Então, se a gente tivesse aula presencial, o que ia acontecer? Eu sempre trago uns papeizinhos, que tem um papelzinho, que é o grupo controle, que é um papelzinho assim, que você coloca na boca, ele é uma tirinha, e você coloca na boca e sente o gosto do papel no grupo controle, que não tem gosto de PTC nenhuma. A gente, então, e tem um outro papelzinho que tem o gosto do PTC. Então, você primeiro sente o gosto do papel para ter como controle e depois você coloca na boca esse outro, se você quiser, obviamente. E a ideia é que quando a gente volte para a aula presencial, a gente vai poder, vocês vão poder experimentar, que eu vou levar para vocês, se vocês não ficarem curiosos. E vocês sentiriam aqui e viriam, bom, eu sinto ou não sinto? Então, vamos então responder as perguntas abaixo com resultados de turmas anteriores. Quando voltarmos às aulas presenciais, nós faremos o teste. Por enquanto, inventem um fenótipo para você. Sensível ou insensível. Então, tem a tira de papel controle, a tira de PTC. Você iria pegar o papel controle e colocar na tua boca. Depois, você iria pegar o papel com... Você iria responder, não tem gosto de nada, tem gosto de papel. E você iria colocar o gosto do PTC e iria responder se você sente o amargo ou não sente o amargo. No caso de uma turma anterior, 15 pessoas eram sensíveis ao PTC. Você colocava... Não, desculpa, eu errei esse número. 45 eram sensíveis, tá? E 15... Vocês podem trocar aí o de vocês? Ok? Estão me ouvindo? Podem? Estão me ouvindo? Sim. Tá bom. Sim. Então, no caso, são 45 são sensíveis ao PTC e 15 não são sensíveis ao PTC. Então, vocês têm que me dizer agora qual é a frequência, né, de pessoas sensíveis e não sensíveis ao PTC nessa população que a gente está estudando, com essa turma fictícia aqui. E a ideia é assim, eu não posso dizer completamente se você é uma pessoa que gosta de tomar café sem açúcar, que gosta de brócolis, que gosta de rúcula, pode ser que você tem uma maior chance de você ser uma pessoa que não seja sensível ao PTC. Veja bem, essas substâncias elas têm um gosto amargo muito grande. Se você não sente tanto esse gosto amargo, ou sente ele com uma intensidade mais reduzida, pode ser que você tenha mais chance de gostar, tá entendendo? Entendeu o ponto? Então, quando a gente voltar para a aula, aí a gente faz o teste e a gente vê se você gosta, se você é insensível ao PTC. Eu, por exemplo, eu gosto de tomar café com adoçante, mas eu gosto muito de brócolis, gosto muito de rúcula, gosto muito de umas coisas amargas e eu sou insensível. E aí eu fui fazer o teste com meu filho, que é um filho que assim, tipo, mamãe me dá brócolis, me dá rúcula, eu adoro. Não sei o quê, ele também é insensível, mas meu marido é sensível. Então, a ideia é, primeiro, vocês agora chegarem e responderem essas questões aqui, né? Então, o que vocês vão ver, baseado nesse novo número que eu coloquei para vocês, que eu coloquei a frequência errada, responder qual é a frequência de pessoas sensíveis e não sensíveis, tá certo?
qual é provavelmente o genótipo, o seu genótipo, se você sentiu gosto. Baseando que se você sentiu gosto, responde essa. Responde, vamos responder, vamos fazer o seguinte, até o 4, tá certo? Então, vocês podem fazer isso agora e a gente volta a corrigir aqui. Pode ser? Pode. Sim. Pode ser. Então, eu vou deixar essa parte aqui com o número certinho, só para vocês terem, não se esquecerem, vou deixar compartilhando a minha tela, ok? Vamos dar uns 15 minutos, tá bom? Vou botar aqui o meu... Como é que eu coloco isso no mudo? Vou botar o meu no mudo, tá bom? Na meu aqui são 21h24, 21h40 a gente volta para corrigir essa parte. Quando vocês forem pensar nas probabilidades, nas frequências dos alelos, de alguma coisa acontecer, pensa sempre que a população está em equilíbrio de Heisenberg, tá? Para esse alelo. Deixa eu ver o que vocês escreveram. Certo, ok. Tá bom. Tá bom? Então tá. Vou botar no
Olá. Espera aí só um minuto. Vamos voltar. Vamos começar corrigindo aqui. Então, dado esse número aqui, o que vocês responderiam? Qual é a frequência de pessoas sensíveis? Alô? Estão me ouvindo? Quem achou qual é a frequência das pessoas sensíveis? Sim. O que vocês fizeram? Meio? Um meio? Por que você acha que são as pessoas sensíveis? É um meio. Eu dividi 15 por 60, que é azinho. Então, quarto. as pessoas... Um quarto são sensíveis, certo? Sim. Né? São as pessoas que não são sensíveis, desculpa. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Um quarto, né? Ou então 0,25. Eu não perguntei para vocês qual é o alelo. Eu perguntei o fenótipo, tá certo? Então, 0,25 são as pessoas que não são sensíveis. As pessoas que são sensíveis é 45 sobre 60, certo? Isso vai dar o quê? 3 quartos. 3 quartos. Tá? Que é igual a 0,75. Isso é a frequência do fenótipo. Eu não perguntei do genótipo. As pessoas que são sensíveis, elas podem ser tanto azão quanto azinho. Então, se você for uma pessoa que sentiu o gosto, qual pode ser o seu genótipo? Azãozinho. Sim, no caso, a gente usa aqui, a gente está falando do alelo S, né? Então, eu posso ter Szão, ou Szão, Szinho, tá bom? Porque a gente lá em cima falou que eu daria pelo alelo S. Você acredita que a sensibilidade à PTC é uma característica comum na população? Sim, eu acredito. Assim, por quê? É porque como a sensibilidade é uma característica dominante e a maioria das pessoas elas podem manifestar esse alelo, né? Quando você faz o cruzamento, você vê que a probabilidade ela é maior, né? Então a maioria das pessoas elas têm esse caráter, né? Esse alelo dominante, então a maioria tem sensibilidade. Você acha, então, que todo o alelo dominante é mais frequente na população? Sim. Ah. Por quê? Você já ouviu falar uma doença chamada fibrose cística? Não. É uma doença dominante. Ela é frequente na população? Não. Não. Eu ser dominante ou recessivo não tem nada a ver com se eu ser mais frequente ou não. Tá certo? O fato dela ser comum na população é porque se essa característica que a gente está vendo nessa turma corresponde a uma população que a gente realmente está vendo, nossa população, é porque então tem 0,75% das pessoas são sensíveis. Mas o fato de ser dominante não significa que vai ser mais frequente. É uma dúvida muito comum que as pessoas têm. Tá certo? Diga.
A polidactilia, eu já ouvi falar que a polidactilia também entra nesse caso. Também entra nesse caso. Tem vários casos. A dominância ou não vem da capacidade, simplesmente, de que se você muta um alelo, o fenótipo já aparece. Entendeu? Se você tem um alelo só mutado e que não está funcionando, ou que funciona de uma outra maneira, e ele aparece, é porque ele é dominante. Isso não significa que ele seja mais frequente. Isso é uma dúvida muito comum, tem muito a ver com o que a gente falou na outra aula. Lembra que a gente falou assim, uma dúvida comum que as pessoas tinham, que eles achavam que as características que eram dominantes iriam aumentar de frequência na população só devido aos cruzamentos. Lembra? As pessoas têm essa ideia. Realmente, as doenças que existem, tem muito mais doenças que são alelos recessivos do que alelos dominantes. E aí, por isso, dá a impressão de que os recessivos, como são doenças, são menos frequentes. Mas isso não necessariamente é para todos os casos. Então, a polidactilia, a fibrose cística, a gente tem outras doenças que são dominantes, outras características que são dominantes, não precisam necessariamente ser doenças, e que elas não são as mais frequentes na população. Exatamente porque você, ao longo da geração, você não aumenta a frequência de um alelo, se não tem nenhuma força evolutiva, ela então não aumenta de frequência e não passa a ser mais comum na população. A não ser que esse alelo realmente confira uma vantagem adaptativa ou então esteja sujeito a esse efeito da deriva, como a gente vai ver na outra aula, tá? Então, é uma característica comum na população? Sim, porque 0,75% dos indivíduos são sensíveis. Então, tá bom. Vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Eu escrevendo as respostas, não é? Então, baseado nos seus possíveis genótipos, que agora você acha que você é cisão ou é cisão, você poderia ter um filho sensível ao PTC? Com outro genitor sendo sensível e com outro genitor sendo insensível. O que vocês colocaram? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. E compartilhar aqui o meu quadro. Eu tenho aqui, eu sou Szão ou Szinho. Szinho, tá certo? Se eu cruzei, vamos com a letra B, tá? Que é mais fácil. Mais simples. Se eu tive um filho com outro indivíduo que é insensível, qual é o genótipo desse indivíduo? Szinho. Szinho. Então, significa que o cruzamento, se o meu genótipo for Szão, o que vai acontecer aqui? Szinho. Então, significa o quê? Que 100% dos meus filhos vão ser Szinho. Isso significa que vão o quê? Sentir o gosto. Então, são sensíveis. Sensíveis é com 2 S, né? Não é? É com S só. É com S só? Nossa, meu Deus, que erro. Sensíveis. Eu estava esquecendo do acento aqui. Eu não sei botar o acento aqui. Então, deixa. Puta, a professora está pensando em português. Agora, se for o cruzamento se o meu genótipo for este, certo?
e eu cruzar com o indivíduo Szinho, Szinho, o que vai acontecer? Vai ser meio a meio. Metade. 25% ou quarto, eles vão ser não sensíveis. E 3/4, ou 75% vão ser sensíveis. Como é que é? 25% eles não vão ser sensíveis e 75%. Então, ao tem contrário. indivíduos que vão nascer assim e indivíduos que vão nascer assim, né? Isso. Quanto vai ser cada porcentagem? 25% do Szinho, Szinho e 75% do Szinho, Szinho. Ou, Por quê? 75% sim. É que eu Por quê? juntei as duas, né? Mas Vão por ser quê? 1/4 Szinho, Que Szinho. duas? Que duas? Vai É que eu nascer algum juntei. indivíduo Szão? Sim, vai nascer um Szinho. É que eu juntei Szinho, Onde que vai Szinho nascer com esse Szão? Szinho. Como é que vai nascer um Szão? Ah, não, eu fiz errado. Eu fiz errado. Né? É que eu Não cruzei. vai nascer Szão. Não são dois heterozigotos se cruzando, é o outro, né? Então, vai nascer 50% sensível, né? Uhum. E 50%, né? Insensível. Ok? Tudo bem? Ok. Agora, se a gente tiver vamos agora trocar botar agora aqui a outra possibilidade. Espera aí. Como é que eu copio essa porcaria? Não sei. Então vamos colocar de novo. Agora eu sou o quê? Eu continuo tendo esse meu fenótipo aqui de sensível, mas agora eu cruzo com um indivíduo que é sensível também, né? Ou assim, certo? Concordam comigo? Certo. Então, agora a gente vai ter... Vamos fazer os cruzamentos separados. Se o meu genótipo for Szão, e eu cruzar com um indivíduo que seja Szão, eu tenho 100% Szão, sensível. Se o meu genótipo for Szão, e eu cruzar com um indivíduo Szinho, certo? Szinho não, Szão, eu tenho o quê? Metade homozigoto e metade heterozigoto. Todos Né? sensíveis. Todos sensíveis. Né? Agora, se eu sou assim, e eu cruzo com o indivíduo assim, novamente eu tenho a mesma resposta, né? Concordam? Sim. E se eu sou assim e cruzo com o indivíduo assim? É, 25... Agora sim, eu tenho 25% assim, né? 25% Uhum. Insensíveis
e 75% sensíveis, que são, na verdade, 25% é cisão, né? Uhum. E 50% é cisão. Tudo bem? Tudo, agora sim. Tudo. Agora sim, né? Uhum. Aí vamos fazer um deles aqui. Calcule as probabilidades para que essa situação aconteça, levando em conta a frequência dos alelos da população. Tá certo? Então, isso significa que o que vai acontecer? Nessa situação, eu estou perguntando assim, calcule a probabilidade, certo? As probabilidades para que essas situações aconteçam, levando em conta a frequência dos alelos na população. Então, assim, né? Eu estou dizendo que eu sou sensível, né? Então, vamos pegar essa parte mais fácil, que é, vamos pegar a possibilidade de eu ser insensível. Tá certo? Isso eu estou dizendo que eu já sou. Eu vou cruzar com alguém. Vamos pegar uma mais fácil só para vocês entenderem o raciocínio. Eu sou sensível. Insensível. Então, eu cruzei com alguém que é sensível. Tá? Agora, o que eu faria aqui? Qual é a chance de um indivíduo ser cisão e o outro indivíduo ser cisão e o indivíduo ser cisão cisinho? Assim. Dado a frequência da população. 75. A chance de uma pessoa, exatamente, de um indivíduo ser assim é 0,75%. 0,75, né? 75%. Tá certo? Certo. Tudo bem? Sim. Como é que eu sei dado que essa população está em equilíbrio de Heisenberg, qual é a frequência de S? Então, vamos chamar isso aqui de Q, ó. P é igual a Szão e Q é igual a Szinho. Tá certo? Como é que eu sei qual é a frequência de P e de Q? Se essa população está em equilíbrio de Heisenberg. P ao quadrado. Q ao quadrado, né? Q. Q ao quadrado. É igual a 1. O Q quadrado não vai ser igual à frequência de indivíduos que são sensíveis? Sim. Não é? Que são insensíveis, desculpa. Certo? Sim. Então, qual é a frequência de S? 0,625? Meio. Meio? É meio. É meio? Nossa. Não, acho que é 0,625 mesmo. Não, porque ao acho que quadrado é é 4, que É. vai fazer na calculadora. Vamos olhar? 25 ao quadrado dá 0,625. Mas você tem que tirar a raiz disso, né? Qual é a raiz? 0,25. A raiz disso. Quem sabe me dizer? 0,5? Acho que é 0,5, né? Se você fizer 0,5 ao quadrado, o que dá? 0,25. Então, logo... Aqui, ai, eu odeio esse negócio, às vezes dá uma irritação. Então, logo Q é igual a 0,25.
5, né? 5. Se Sim. Q é igual a 0,5, P é igual a 1 menos Q, né? Que é igual a 0,5. Então, eu já tenho as frequências disso. Então, eu sei qual é, então, a frequência de indivíduos nessa população que são Szão, Szão. Decisão é 0. Então, desses 75 aqui, a gente tem que indivíduos que são Szão, Szão, eles são P ao quadrado, certo? Que é igual a 0,25 também, certo? Indivíduos que são Szão, Szzinho, eles são igual a 2PQ. Quanto dá esse número? 0,50, certo? Então, na verdade, o que eu tenho aqui é que eu vou ter 25% de chance, né, de encontrar um indivíduo Szão na população e 50% de chance de encontrar um indivíduo Szão, Szinho. Concordam? Sim. Então, se eu tiver um filho com esse indivíduo, então, qual é a chance de eu ter um filho, se eu cruzar com Szão, eu tenho um filho assim, 100% dos meus... Se eu cruzar com o indivíduo Szão, 100% dos meus filhos vão ser assim, não vão? Sim. Então, significa que é 1 vezes a chance de eu encontrar um indivíduo Szão. Concordam? Uhum. E o outro? É. 50%, meio. E agora? Agora vai ser... E qual é a chance de eu ter um filho, então, que seja... Qual é a outra possibilidade? Se eu encontrar com um indivíduo Szão, Szinho, eu vou ter 50% dos meus filhos, certo? Szinho, Szinho, né? E 50% dos meus filhos Szão, Szinho, né? Certo. Então, a chance de eu ter isso é igual a 0,5 vezes o quê? O 0,5, que é a frequência de Szão. Enquanto que isso aqui vai ser igual a 0,5 vezes vezes 0,5. Entenderam o raciocínio? Eu tenho aqui 0,25. Por quê? Por que isso aqui tudo não soma 1? Hein? Esse negócio de probabilidades. Não soma 1, porque isso é devido à chance de eu encontrar esses indivíduos aqui. Os outros 25% de chance que eu tenho é de encontrar um indivíduo Szinho. Concordam? Sim. E do cruzamento de um Szinho com um Szinho vai dar 100% Szinho. Então, eu tenho... Então, na verdade, se eu sou um indivíduo que é insensível, eu tenho a chance... Aqui eu vou produzir quanto? Eu vou produzir 0,25 de indivíduos que são sensíveis e 0,25 de indivíduos que são sensíveis. Outros 0,25 de indivíduos
que são insensíveis. E outros 0,20 e 25 de indivíduos que são insensíveis quando eu cruzar com o indivíduo Szinho. Deu para entender? É complicado, né? Mas é assim que a gente acha. E não é interessante como é que a gente acha a frequência dos alelos, dado que a população está em equilíbrio? Tá certo? Certo. Essa parte tem que estudar um pouco, tá? Mas ela aproveita para ajudar a gente a testar na outra parte da outra aula também. Vamos para a segunda parte do exercício e eu vou... Oi? E é uma parte bastante interessante. Eu vou ler para vocês a parte de genética molecular, que é uma parte para a gente entender melhor a parte de como as mutações, então, a variabilidade genética pode, então, gerar uma variabilidade fenotípica. Então, parte 4. Na maioria das populações testadas, a tira de papel com PTC gera uma resposta intensa em cerca de 70% das pessoas, enquanto 30% delas não sentem absolutamente nenhum gosto. Pouco mais de 70 anos depois, após o incidente no laboratório do Dr. Fox, foi descoberto o principal gene envolvido na sensibilidade ao PTC, o gene TAS2R38. Este gene codifica um domínio transmembrana do receptor do gosto amargo expresso nas papilas gustatórias da língua. Então, vamos ver lá. Nós temos a nossa papila gustatória e a gente tem um domínio transmembrana. Isso significa que esse domínio, esse pedaço dessa proteína que é codificada por esse gene, ela vai estar passando pela membrana. Então, transmembrana significa que ela tem uma parte para fora da célula e uma parte para dentro da célula. Isso é um típico receptor, tá certo? Que o receptor ele vai ser capaz de pegar um sinal de fora da célula e passar esse sinal para dentro da célula. A ligação de moléculas ao receptor TAS2R38 é o que leva à percepção do gosto amargo. A variação na sequência nucleotídea deste gene explica a maior parte da variabilização APTC. O gene tem um único exon em 1002 pares de base de comprimento. Vocês sabem o que é exon e intron? Não. Bom, exon é a parte do gene que vai levar, que vai ser transcrito num RNA maduro e ele vai ser levado para produzido. O intron é a parte do gene que não é transcrita num RNA maduro. Então, o que importa aqui é que esses 1002 pares de bases que vocês vão ver, que vocês vão analisar aí embaixo, eles todos vão, então, codificar uma proteína, de acordo com códons de 3 em 3. Então, há 3 polimorfismos descritos nesse gene. A gente chama polimorfismo quando a gente tem mais de uma forma. Então, poli são muitas e morfismo é forma. Para a genética, a gente diz o seguinte, a gente que diz, por exemplo, eu tenho, para o gene A, eu tenho os alelos azão e azinho. Então, eu tenho polimorfismo nesse locus, nesse gene A. Tá certo? Que eu tenho 2 formas. Eu poderia ter mais que 2, como é o caso do sistema BO. Tá certo? Mas 2 ou mais significa que eu tenho polimorfismo. Eu estou dizendo que eu tenho 3 nucleotídeos diferentes, em diferentes 3 posições, que eles têm mais do que uma forma. Então, examine a sequência de nucleotídeos do alelo dominante, que confere sensibilidade, e do alelo recessivo, não sensível ao PTC, e responda as perguntas a seguir. As respostas deverão ser entregues em uma folha azul na próxima aula. Então, aqui embaixo está mostrado para vocês as regiões do nucleotídeo desse exon, desse gene 241 a 840. Não se assustem. Isso é um alinhamento de sequências, que é dado por um programa chamado BLAST, que é muito comum na internet, que a gente usa para alinhar 2 sequências, ou mais. Ele faz um alinhamento para par. Então, veja bem, na parte de cada linha de cima está a sequência do alelo dominante. A parte da sequência de baixo está a sequência do alelo recessivo.
Isso significa que na posição 1, que corresponde a esse primeiro A aqui, ele contém o mesmo nucleotídeo no dominante e no recessivo. Na posição 2, ele contém o mesmo nucleotídeo, que é o T, tanto no dominante quanto no recessivo. Cada linha contém 60 nucleotídeos. Então, veja, a última posição aqui, que é a posição 60, corresponde ao nucleotídeo C, que é a citosina. E assim por diante. Se vocês forem reparar, sempre que o nucleotídeo da sequência dominante for igual ao nucleotídeo da sequência recessiva, vai aparecer um tracinho correspondendo à igualdade. Quando você chega, por exemplo, nessa posição aqui, ó, tá vendo? C e G. Eles são diferentes. Estão vendo aqui? Estão vendo? Sim. Sim? Então, eles são diferentes, por isso que não tem um tracinho. Se você continuar, quando você olha a sequência toda, o que você observa? Que o que eles falaram lá para cima para a gente é que em 3 posições eu tenho um nucleotídeo diferente. Tá certo? Então, eu observo que aqui eu tenho uma diferença, certo? Aqui eu tenho uma diferença. Aonde mais eu encontro uma diferença? Em mais 2 lugares. Um é aqui, né? E o outro é aqui. Tá certo? Então, o que você pode responder nessa primeira pergunta aqui? Vamos lá. Quais são as diferenças observadas em sequência de nucleotídeos dos 2 alelos? Lembre, existe o alelo dominante e o alelo recessivo. Então, eu vou dizer, olha, na posição tal, o dominante possui um C e o recessivo possui um G. Como é que eu chego a essa posição? Lembre-se, aqui começa o 121. Então, é 121, 122, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. É o 45, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá 130. 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 40. 141, 142, 143, 144, 145. Ok? Então, a resposta aqui seria, na posição 145, eu tenho C no dominante e G no recessivo. E aqui, o que seria? 785, né? Na posição 785, eu tenho um C no dominante e um T no recessivo. Aqui fica mais fácil, a gente pode contar daqui para cá, né? Certo? Certo. Então, vocês podem dar essa resposta. Agora, a próxima é um pouco mais complicada. E eu queria que a gente vai fazer uma juntas. Quais as consequências dessas variações nucleotídicas nas sequências de aminoácidos, desses 2 alelos? Para responder à questão, considere o quadro de leitura mais 1. E lembre-se que cada linha contém uma quantidade de nucleotídeos múltiplo de 3. Então, o que significa mais 1? Significa que a partir deste nucleotídeo aqui, eu vou contar 3 e vou dizer que é um aminoácido, que vai codificar um aminoácido. Eu vou contar esses outros 3, vai codificar outro. Vejam bem que como aqui contém 60, e aí 60 é múltiplo de 3, significa o quê? Que nessa linha toda eu tenho a capacidade de codificar 20 aminoácidos. Tá bom? Sim. Então, significa que aqui também, já que começa em 121, e aqui acabou um aminoácido, que aqui, então, eu vou ter um aminoácido também, certo? Então, eu quero saber se a mudança de C para G vai me gerar o quê?
essa variabilidade genética vai me gerar uma variabilidade fenotípica ou uma variabilidade do aminoácido que é codificado? Para isso, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ir lá na aula, lembra? Lá na aula tem um slide, que eu vou mostrar para vocês qual é, em que eu dou o código genético para vocês, certo? Então, aqui eu posso dizer para vocês assim, Maria, qual é o aminoácido que é codificado com TTT? O aminoácido que é codificado com TTT. Lembre, quando a gente está falando do RNA, a gente substitui o T pelo U, porque a gente não tem timina no mRNA, a gente tem uracil. Mas não importa, se eu tenho TTT, significa então que eu tenho T, 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 seria U, U, U. Eu conto assim, com a sequência certinha que eu estou lendo aqui na sequência de DNA. TTT é uma fenilalanina, que está representada por essas 3 letras, que é T, H, E. Então, o que a gente vai fazer aqui, no caso, para tentar identificar onde está esse pedaço, a gente pode pegar esses primeiros 3, vamos colorir de vermelho. Tá certo? Deixa eu tirar essa revisão aqui. Ok? Alguém está perguntando alguma coisa? Ok. Bom, só... Então, primeiro, vocês não precisam me dar toda a sequência de aminoácidos, certo? Vocês precisam só chegar ao aminoácido que substitui de um para o outro. Então, aqui eu tenho outro, certo? Vamos botar de outra cor. Aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho outro. Aqui não tá, professora, aqui não tá aparecendo sua tela, não sei se... Desculpa. Eu acho que eu parei de compartilhar. Às vezes acontece. Estão vendo que eu estou colorindo de 3 em 3? Sim. Tá? Não sei qual cor que eu vou colorir agora. Não, amarelo não, que tá ali o amarelo. Vamos botar um roxo. Aqui eu tenho 3. Veja se eu não estou cometendo nenhum erro, tá? Aqui eu tenho 3. Vou botar vermelho de novo. Aqui eu tenho 3. Certo? Aí eu cheguei nos meus 3 aqui. Beleza? Então, esses 3 aqui correspondem a CCA. Então, o que é codificado? C, eu venho aqui, que é a primeira base do códon. C, que é a segunda base do códon. E a terceira base do códon é um A. Então, eu tenho uma prolina. Prolina. Okay? Agora, eu vou ter o que no lugar? GCA. Então, eu vou começar GCA. Então, eu mudei de uma prolina, aqui, né? Uma alanina. Para uma alanina. Então, mudou, né? Então, a primeira, eu mudei de uma prolina por uma alanina. Tá certo? Então, o que eu queria que vocês fizessem é treinar isso. Vocês virem aqui e para essas outras 2 que a gente tem aqui, se perguntar qual é essa mudança. Tanto para cá, quanto para cá. Tá certo? Como a aula está terminando, eu achava que vocês poderiam fazer isso, né, para o exercício de vocês, agora vocês já entenderam como faz, e a gente podia conversar sobre essas outras 2 questões. Vamos supor que existe uma mudança de aminoácido também nas outras próximas 2 mutações do recessivo. Qual é a hipótese que você poderia explicar as diferenças fenotípicas que poderiam ser causadas por esses 2 alelos?
que mudar um aminoácido só num domínio transmembrana, que é um receptor, pode levar a você se tornar insensível ao gosto amargo. Veja bem, você tem essa papila gustativa, você tem um receptor transmembrana que recebe o gosto amargo e passa ele para lá, certo? Certo. Pelo conhecimento assim, de molécula, bioquímica, vocês têm bastante conhecimento de molécula, não? Não de bioquímica, molécula viva, mas vocês têm bastante conhecimento de átomo, não? De química? Uhum. Hum. Vocês aprendem proteína? Como é que vocês aprendem? Vocês aprendem o quê? Que tipo de composto? Sim. Então, quando eu tenho uma prolina para uma alanina, vejam bem, vamos lá olhar na internet aqui, nosso pai dos burros, o Google. Certo? Estão vendo a minha? Uhum. Como é que é a prolina? Vamos ver uma imagem da prolina. Vamos ver uma imagem. Você muda a conformação do receptor que não consegue receber. Então, veja bem, essa poderia ser, ó, essa aqui é a dona prolina, tá vendo? Ela tem aqui uma cadeia lateral bem grandinha, né? Certo? Uhum. Agora eu vou mudar para alanina. Tá certo? A alanina, aqui, ela só tem um radical que é um CH3, certo? Então, eu posso ter mudado muito a conformação desta proteína em termos da conformação desse receptor. E aí, esse receptor não consegue mais se ligar à substância. E se ele não se liga à substância, ele não consegue passar o sinal, certo? Tem uma outra possibilidade também. Eu não estou mexendo na parte que está virada para a célula, eu estou mexendo na parte daqui de baixo. Mas se eu também mudo a conformação aqui embaixo, que está dentro da célula, talvez eu não consiga passar para a célula a mensagem, né? Sim. Eu não sei se você se lembra do colégio, como é que a membrana é? A membrana, lembra, é feita de lipídio. O lipídio ele tem uma parte bicamada lipídica, né? O que a bicamada lipídica é? Ele tem uma parte que é hidrofóbica, que é um para dentro do outro aqui, né? Na membrana, e uma parte hidrofílica, que fica ligado tanto para dentro da célula quanto para fora dela. Vamos supor que esse domínio transmembrana, essa parte que passa dentro da domínio transmembrana, ele tem que ter aminoácidos que são hidrofóbicos aqui, né? Para ele se ligar à camada lipídica. Se eu troquei um radical que faz esse aminoácido virar hidrofílico, ele não consegue mais ficar dentro da membrana. Entende? Então, existem várias possibilidades aqui que a gente possa pensar que, às vezes, a mudança de um aminoácido, ou até de 3 aminoácidos, no caso aqui, que a gente vai ver se realmente mudou o aminoácido ou não, que, então, poderiam explicar as mudanças fenotípicas desse alelo. Certo. Tudo bem? Interessante essa questão. Não é interessante? Porque, assim, uma coisa a gente fala assim, mudança do DNA, outra coisa a gente pensa bioquimicamente o que isso pode estar acarretando em termos, né? Obviamente, o que as pessoas fazem. Por isso que, coronavírus, deixa eu ver a cara do coronavírus, deixa eu ver essa molécula que interage com o coronavírus. Aí os caras fazem aquelas coisas tridimensional toda da molécula. Aí fala assim, não, aqui está o lugar do receptor. Uma enzima, por exemplo, aqui a gente está falando de um domínio transmembrana, mas vamos uma enzima. Enzima é uma proteína capaz de acelerar uma reação, certo? Então, essa enzima, ela tem sempre um ciclo catalítico, que ela se liga ao substrato e transforma esse substrato. Se você mutar um aminoácido, um nucleotídeo que vai acarretar uma mudança assim, bem por fora da enzima, muito provavelmente você não vai causar um problema. Mas se você causar uma mutação, se tiver uma mutação que for ali dentro do sítio catalítico, que é o lugar exatamente que ele vai se encaixar no substrato, se mudou aquilo ali, não vai se encaixar mais, entendeu? E aí lascou. Tá? Então,
Mas podemos ir para 4 e pensar no seguinte. Interessante. Eu gosto dessa questão, com a questão assim, fenotípica. Nem tudo que a gente vê de fenótipo é causado por somente algo genético, tá certo? Mesmo pessoas que têm o mesmo genótipo, elas podem sentir alguma diferença nessa variação da intensidade, tá certo? Tem gente que na hora que for pegar o papel vai falar assim, nossa, que amargo, que horrível. Tem outras que vão falar assim, estou sentindo um pouco de amargo, mas tudo bem. E tem outras, né, que realmente estão insensíveis, vão dizer, não sinto nada. Então, há uma variação da intensidade, com qual os indivíduos sensíveis percebem um estímulo amargo. Quais são as possíveis explicações para essa variação? Alguém consegue pensar em alguma biológica? O que detona a sua papila gustativa? 2 coisas que a gente pode fazer na nossa vida que detona a papila gustativa. O aroma. O quê? Uma é fumar cigarro, né? Vocês sabem que as pessoas que fumam sentem menos gosto, né? Uhum. Então, se elas não sentem menos gosto no geral, elas também, o amargo, vão sentir um pouco menos. Então, por mais que elas sejam sensíveis, não é que ela vai deixar completamente de sentir o amargo. Mas muitas vezes elas podem fazer. Outra coisa que a gente pode fazer na nossa vida que cara, acaba com a nossa sensibilidade gustativa. Eu não sei uma coisa específica, mas eu imaginei que o tipo de alimentação que a gente tem ao longo da vida afeta como a Sim, gente mas sente as coisas. sim, pensa Opa. numa coisa que se você comer, você não sente mais gosto de nada, só aquilo. Sal? Não sei. Pimenta. Se Pimenta? você for uma pessoa que come muita comida apimentada, você não vai sentir praticamente outros sabores. Tanto que a pessoa que come pimenta, depois ela fica precisando que seja mais e mais e mais e mais apimentada. Isso é muito comum em países que têm comida muito apimentada, como a Índia, como o México, entendeu? É muito comum assim. Caramba. Agora, vamos supor que você não come a pimenta, que você não fuma. Existe também, você nunca ouviu falando assim, a criança virando para você e falando assim, nossa, esse negócio é amargo, eu odeio brócolis, eu odeio rúcula e tudo mais. E você pensa que a criança está exagerando, está fazendo birra, manha, certo? Mas existe também uma variação com a nossa idade, da nossa sensibilidade ao gosto amargo. Quando a gente é mais jovem, criancinha, a gente sente mais amargo do que adulto. Já foi mostrado isso. Por isso que a gente cresce e passa a gostar de mais coisas. Por exemplo, meu filho não. Meu filho, como ele é insensível que nem eu, ele gosta dessas coisas agora mesmo pequeno. Mas o meu outro filho, que é um tarado por doce, o menorzinho, eu fiz o teste dele e ele é sensível. Professora, é uma dúvida, assim, não tem muito a ver, mas o coentro entra nisso? Porque algumas pessoas sentem muito o gosto do coentro, enquanto eu, por exemplo, nunca senti o gosto do coentro. Não sei, você não quer descobrir? Põe lá coentro, PTC, dá uma olhada na internet. Eu coentro eu realmente não sei. Eu sei, né, que o brócolis, a rúcula, acho que até o agrião também. Jiló, gosto amargo do café, essas coisas assim, sabe? Depois traz pra gente na próxima aula. Tá bom. Então vamos lá. A gente corrigiu a maior parte. Vai ficar para vocês olharem essas outras 2 mutações, né? Obviamente responder isso. E também fazer a tentativa lá das probabilidades, que vai ser um cálculo difícil lá em cima. Tá certo? Eu fiz uma com vocês, mas é mais complicadinho. Qualquer coisa a gente tira a dúvida na próxima aula. Aproveitem o feriado para pensar nisso aí, para fazer esses exercícios. E voltamos, então, depois da Semana da Pátria. Da Pátria, não. Da Santa. Professora, você tem alguma sugestão de exercícios que a gente possa fazer a mais para treinar essa parte, ainda mais a parte dos cálculos, né? Exercitar isso? Então, se você for... Tem vários exercícios na internet. Coloca assim, teste a princípio de Heisenberg. Entendeu? Tem vários exercícios. Tem uns mais simples, uns mais complicados.
Eu dou uma matéria, eu vou botar aqui para vocês, ó. Veja aqui a minha página. Eu dou uma matéria no segundo semestre, que se chama Bio 230, que é essa página aqui, tá? Por acaso ela ainda está no ar. Por acaso não, que eu só tiro as ar quando eu vou fazer a matéria do seguinte. Então, essa parte é uma matéria para biomedicina, ciências biomédicas, e tem várias aulas aqui, vários exercícios, tá vendo? Vocês, então, primeiro eles estão tudo de genética, depois eles estão tudo de evolução. Então, vocês podem olhar aqui, ó, tem a parte de evolução, tá vendo? Tem tanto os exercícios quanto os gabaritos. Eu não vou dizer que talvez o nível, algumas questões sejam um pouco mais profundo do que vocês, mas, por exemplo, olha aqui, ó. Calcule a frequência da alela recessiva, ó. Botei já o negócio do PTC aqui, do Heisenberg. Por exemplo, esse exercício 11, tem um mais difícil e tem outros mais fáceis, entendeu? Vocês podem pegar daqui, tá certo? E tem um gabarito também. Eu vou escrever aqui para vocês, ó. Tá vendo? Mas assim, eu não olhei ele o suficiente para dizer para vocês, olha, isso aqui tá no nível de vocês ou não tá no nível de vocês, entendeu? Então, se você achar que tá muito difícil, aqui, eu vou colocar aqui para vocês a página. Aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá ótimo. Melhor ainda. Tá? E aí, o que acontece? Tem alguns que vão ser um pouco... Aqui, ó, por exemplo. O exercício 11, talvez tenham bastante coisa de princípio de Heisenberg aqui. Deixa eu ver o 12. Então, aqui, ó, tá vendo? Já tem toda a explicação do gabarito. Agora, deixa eu ver o 12. Deixa eu ver se o 12 tá bom. O 12 dá para fazer, ó, tá vendo? Aqui o de quadrado. Tem outro aqui também, de ABO. Aí, por exemplo, esse 3 aqui, vocês não estudaram e nem vão estudar, entendeu? Se for uma matéria que vocês não estiverem entendendo nada, é porque não tem essa matéria. É porque realmente a matéria deles é 8 créditos. Então, é genética e evolução, então dá para dar mais coisas de evolução. Tem umas partes até que eles não dão, que vocês vão dar, que é a parte de origem da vida e tudo mais, que a gente achou que seria mais compatível com o curso de vocês estudarem mais essa parte de origem da vida e de macroevolução do que eles, entendeu? Depende para que curso a gente está dando. Então, por isso, assim, não diga assim, a professora disse para fazer esse exercício e isso é só uma coisa extra e pode ser que não esteja no nível que vocês estariam para aprender agora, ok? Tá entendido isso? Certo. Mas, assim, existem vários exercícios na internet de equilíbrio de Heisenberg, que também vocês podem fazer. Aliás, alguns desses eu também tiro de colegas meus, entendeu? Ok? Ok. Certo. Aí ficamos, então, com essa parte, que é a parte para vocês darem uma continuidade. A gente pode até comentar um pouco os exercícios na próxima aula, alguma coisa que surge mais dúvida de vocês, que nem a Cecília trouxe dessa vez, né? E ficamos. Eu vou deixar disponível novamente como eu fiz a aula. Vou tentar fazer uma aula talvez melhor ou quebrar ela no meio, ainda não sei. Mas a próxima aula, ela vai ser a aula de adaptação. Para a próxima aula, eu tenho um exercício. Deixa eu ver aqui. Eu vou precisar que vocês tragam, eu vou escrever isso para vocês. Não sei se vocês vão ter em casa, não precisa ser todos os alunos, sim. Mas eu vou precisar de um baralho para a gente fazer atividade. Eu tenho para. Tá bom? Basta só um de ás a rei, de um naipe só. Tá bom? E aí a gente vai fazer uma brincadeira. Tá bom. Ok? Eu fico até pensando, eu tenho uma outra aula que a gente vai ter que fazer uma atividade também, eu vou ter que abusar
dos feijões e arroz da casa de vocês, sementes, tá? Depois a gente vai tentar fazer essa brincadeira também, ok? Ok. Mas isso é só para a próxima aula de deriva. Diga. Não? Tudo bem. Então é isso. Então, até... Tudo bem? Termos agora, que eu acho que também já está muito pesado. Meu amigo. Oi? Vou desligar aqui, tá bom? Um abraço. Tchau, até mais. Até mais.